Vou conversar com Cristiana Lobo, Gerson Camarote e Valdo Cruz. Boa noite aos três. Vou começar com a Cris, por delicadeza, por ser a única mulher aqui entre vocês. E queria falar com o seguinte, Cris, pelo andar da carruagem, ao que parece, vai se confirmando aí um placar previsto pelo Palácio do Planalto, né? O que se diz aí nos bastidores? Precisamente 4-3, né, Leilane? Até aqui a gente falava que era 4-3, não sabia nem para que lado, porque o ministro Tarcísio estava muito discreto. Mas hoje pela manhã, numa simples ajuda que ele fez ao ministro Admar na citação no artigo do Código Eleitoral, já deu para ver que ele estava analisando o mesmo ponto de vista. Mas acho que se a gente for extrapolar a questão do TSE, esse é um resultado que não encerra a crise do governo, isso a gente pode falar depois. Mas sobre o TSE, Camarote e eu comentávamos aqui o ponto alto. O ponto alto foi aquele embate do ministro Admar Gonzaga com o ministro relator Herman Benjamin. Eu vou passar até para o Camarote falar, porque ele observou para mim esse embate em que um ministro recém-chegado, ele que é o ministro Admar Gonzaga, é o primeiro julgamento dele de importância, e houve ali rusgas bem acentuadas, a ponto dele dizer: eu tenho orgulho do meu voto. Foi ponto alto, né, Camarote? Eu vou passar para você. Hoje à tarde foi, Cris e Leilane, Valdo. Claramente você vê ali o Admar estava constrangido. E não só o Admar estava constrangido. Outros ministros, aí você vê o Tarcísio também, quando ele coloca o seu voto pela manhã. Vamos colocar claramente. Não tem nenhuma decisão, mas está tudo muito claro. Mas houve uma estratégia, inclusive... claramente hoje comandada ali pelo Gilmar Mendes em plenário, e essa foi de adiantar votos das preliminares. Então, isso que aconteceu pela manhã. O Herman Benjamin percebeu isso de cara. Aliás, a gente já estava até falando isso ontem à noite aqui no Jornal da 10. Para evitar a leitura do voto, né? Ele não queria que o Herman lesse o voto. Exatamente, porque ele já queria dar essa preliminar e já liquidar a fatura. E mais do que isso, com a votação da preliminar, impedir que os demais ministros acompanhassem a Rosa Weber e o Fux, o ministro Herman Benjamin. Então, essa foi. O Herman Benjamin, percebendo isso, decidiu explicitar, inclusive ele faz umas inquirições diretas. Dessa forma, ministro Tarcísio, que você está votando, você vê o ministro Tarcísio que estava constrangido, e exatamente, a preliminar eu estou eliminando. Eliminando o Odebrecht? Eliminando o Odebrecht. Aí ele faz essas mesmas perguntas para o Admar e os demais. E, à tarde, ele volta com outros temas, porque ele está claramente tentando explicitar o jogo que estava sendo feito ali de uma forma mais no bastidor, como a gente estava apurando. E aí ele tenta explicitar para expor a posição de todo mundo. E aí, claramente, o Admar se sente muito incomodado, muito desconfortável com tudo isso e fala que não vai aceitar constrangimento. Até porque ele será, em tese, acompanhado por dois ministros do Supremo, né? Rosa Weber e Luiz Fux. Desculpe, Valdo. Luiz Fux. Boa noite, Cris. Boa noite, Camarote. Boa noite, Leilane. Está ficando muito claro aqui, o ministro Herman Benjamin já está sentindo que ele realmente é a minoria nesse julgamento de hoje e claramente ele conduz todos os trabalhos agora para expor claramente o que o ministro Luiz Fux já falou mais cedo, que o Tribunal Superior Eleitoral está numa posição muito delicada, qual seja, um tribunal que acabou descobrindo realmente, revelando que existia um grande esquema de corrupção que contaminou a campanha de 2014, e em vez de dar olhos a isso, de mostrar toda uma posição sobre isso, está preferindo adotar aquela posição do avestruz. Foi até essa expressão que o Luiz Fux adotou, a senhora está preferindo adotar a posição do avestruz, enfiando a cabeça na terra para não ver exatamente o que está muito claro, que a campanha de 2014 da chapa Dilma Temer acabou sendo contaminada exatamente por dinheiro de propina, dinheiro irregular. E agora o ministro Herman Benjamin está fazendo um voto longo, está até conversando com alguns assessores aqui dos ministros, eles falam assim, ali na sala de togas, ali de vez em quando eles vão lá na sala de togas conversar entre eles e eles estão reclamando exatamente desse voto bem longo do Herman Benjamin que ele está fazendo. Tem
tem muita gente até defendendo o seguinte, olha, vamos começar com o ministro Gilmar Mendes para não cancelar as sessões extras de sábado, porque do jeito que a coisa vai aqui, a gente tem que tentar convencer o Herman Benjamin a reduzir o seu voto. Até em tom de brincadeira, o ministro Admar Gonzaga, numa dessas conversas, falou assim, eu até topo dizer para ele o seguinte, eu voto contigo, mas diminui o seu voto. É claro que não vai votar com ele, porque deixou muito claro, como disse aí a Cristiana, o Admar Gonzaga deixou muito claro que ele vai votar exatamente para não ser incluído ali todos aqueles trechos em relação ao Odebrecht nessa ação de hoje. E com isso, até advogados aqui da defesa, tanto do lado da presidente Dilma Rousseff, como também do presidente Michel Temer, todos estão achando o seguinte, essa parada já está resolvida, é só uma questão agora de aguardar o final do julgamento. É claro que sempre pode ter uma surpresa e nós temos que aguardar o final, porque ainda tem questões das gráficas ainda da campanha para ser julgadas, tem outros pontos, independentemente da questão da Odebrecht, isso tudo tem que ser analisado, então vai ser uma sessão mas bem longa, viu, por aqui, viu, gente? Bom, muito obrigada. Eu já volto a falar com vocês. Eu vou ficar muito curiosa de ver qual vai ser a reação, né? Porque o Brasil não está mais numa fase de avestruz, como disse aí o Valdo. Se o TSE está optando pela tática do avestruz, qual vai ser a reação do Brasil em relação a isso? Bom, vamos aguardar.